Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bom, semana passada eu deixei uma liçãozinha de casa básica, tinha 3 questões rapidinho a respeito do Future Continuous. Eu espero que vocês tenham ido bem. Eu vou corrigir a lição aqui com vocês. Vocês corrijam aí do outro lado, vejam o que vocês acertaram, vejam o que vocês erraram. Se vocês erraram, veja por que você errou, se você confundiu ou se você não soube mesmo. E se depois dessa correção, mesmo assim, vocês ficarem com dúvida, no final vocês já sabem, você me mandem uma mensagem no WhatsApp. Precisa imprimir essa lição e me entregar? Não, não precisa imprimir e nem me entregar. Das duas, umas, ou vocês imprimem, façam do impresso, ou vocês fazem pelo computador mesmo, vai assinalando, deixando em negrito, salva no computador. Quando vocês forem corrigir na próxima aula, vocês abrem aquele arquivo que vocês salvaram e vão corrigindo junto comigo. E ver o que vocês erraram e vejam o que vocês acertaram. Eu aconselho a fazer pelo computador, porque assim economiza tinta e economiza folha, né? Porque hoje em dia tá difícil. Então, quanto mais economizar, melhor é. Então, vamos lá. Questão 1. A letra correta, a alternativa correta é a letra C. Will be reading. Will be reading. Por quê? A única alternativa que segue a estrutura do tempo verbal future continuous é a C. Por quê? Porque para a gente formar o future continuous, a gente tem que seguir a estrutura que é o futuro simples do verbo to be, que é will be, o particípio presente do verbo principal, que é o verbo principal, mais o ing, que é o reading. E então fica essa estrutura. Então fica she, blá, 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 mais will be reading. Que no caso é o sujeito e a estrutura, que é o futuro simples do verbo to be, will be, mais o particípio do presente, que é o verbo mais o ing. Então, will be, o ing no verbo. Aqui só tem o reading, então não tem nada a ver. Aqui, will be, beleza, só que read. Então não tem nada a ver também. Will reading, nada a ver. Be, will, aqui piorou. Aqui inverteu tudo, tá tudo errado. Então, a alternativa correta que sobrou é will be reading. 2. Complete as sentenças. Então, não é só colocar reading, working, waiting, meeting, shopping. Não era só colocar o ing, não, tinha que completar. Por que completar? Porque a estrutura do future continuous é o quê? O futuro simples do verbo to be, que é o will be, mais o particípio do presente do verbo principal, que é o que se é read, fica reading, só coloca o ing no verbo principal. Então não era só colocar reading, working, etc. Então, como que ficou? I will be reading in my room. She will be working in her office. He will be waiting for the bus. They will be meeting their friends. We will be shopping new books. Então, a regra se aplica do mesmo jeito que eu expliquei na 1. Para que as frases representem realmente o future continuous, tem que seguir a estrutura. Will be mais o verbo mais o ing naquele verbo. Então, will be shopping, will be meeting, will be waiting, will be working, will be reading. Questão 3. Qual das frases abaixo não está no future continuous? Sabendo que o future continuous é o will be, o verbo, mais o ing naquele verbo. Então, vamos lá. Vamos por eliminatórias. Letra B. Will you be coming? Beleza? Tá no future continuous. Will be taking, future continuous. Will be baking, future continuous. Won't be sleeping, future continuous. Então, a única alternativa que não está no future continuous é a letra A. Next week, she will have been working here for 20 years. Então, aqui não tem nada de future continuous. Então, a letra correta é a A. Questão 3, letra A, não está no future continuous. Então, essa foi a nossa lição de casa, relembrando, recapitulando. Questão 1, letra C. 2, era para completar. 3, letra A, não está no future continuous. 4, letra B, will be reading. 5, letra C. 6, letra D, will be waiting. 7, letra D, will be shopping. 8, letra E. 9, letra G. 10, letra I. 11, letra I. 12, letra I. 13, letra D. 14, letra E. 15, letra F. 16, letra G. 17, letra I. 18, letra I. 19, letra G. 20, letra I. 21, letra G. 22, letra I. 23, letra D. 24, letra I. 25, letra G. 26, letra D. 27, letra I. 28, letra G. 29, letra I. 30, letra D. 31, letra G. 32, letra I. 33, letra D. 34, letra G. 35, letra D. 36, letra D. 37, letra I. 38, letra G. 39, letra D. 40, letra G. 41, letra D. 42, letra G. 43, letra D. 44, letra G. 45, letra D. 46, letra D. 47, letra D. 48, letra G. 49, letra D.
3. Questão correta é a letra A. Então, essa foi a nossa lição de casa. Eu espero que vocês tenham acertado todas. Ah, mas se não acertou todas, não tem problema. A gente não é obrigado a acertar 100% todas as vezes. Não é obrigado a acertar tudo, todas as questões em prova, todas as questões em lição de casa. Errar é humano. Ninguém é um Einstein da vida e ninguém nasceu sabendo. Então, aos poucos, vocês vão aprendendo cada regrinha. E assim, vocês devem pensar, nossa, mas quanta regra, que não sei o quê, que não sei o quê. Às vezes eu não passo regra, eu passo coisas úteis, né? Tipo, como que fala XYZ, como que fala tal expressão e tudo mais. Mas as regras também são importantes. No caso, os tempos verbais. Por quê? Se, desculpa, se no português a gente fala no presente, no passado e no futuro, por que no inglês a gente não vai aprender? Nem tudo no inglês é só o básico. Tipo, how are you? Good morning, hi, good night, hi, good evening. O inglês não é só isso. Então, vocês têm que aprender passado, têm que aprender futuro, têm que aprender presente, têm que aprender todos os tempos verbais. Porque a gente, infelizmente, tem muitas regras, tanto no português quanto no inglês, e nem de básico se vive inglês. Então, é sempre bom a gente aprender todas as regras. Vocês vão aprender 100% todas? Não. Quando vocês vão aprender? Quando começar a praticar. Mas vamos supor que 50% de cada regra vocês saibam. Já tá ótimo, já é uma evolução. Quando vocês forem assistir um filme, ou colocar em prática, ou ouvir alguém falando, vocês podem até não saber a regra, mas vocês vão lembrar que, opa, o jeito que ela tá falando deve ser a respeito de XYZ que se aplica em tal regra ou algo do tipo, entendeu? Então é sempre bom, é chato? É chato. É muita regra? É muita regra. Então, faz parte, é de pouco em pouco. Então, por isso que eu falo, tá com dúvida, vai perguntando. Porque se empurrar com a barriga vai virar uma bola de neve. Mas uma bola de neve. E é lógico, quando a gente voltar no presencial, eu vou revisando isso com vocês, pegando algum tópico ou outro e revisando, ou aqui pessoalmente também, ou melhor, aqui no online. Se eu ver que alguma regra é muito difícil, que é necessário revisão, aí eu repasso aquela regra novamente. E aos poucos a gente vai indo, de pouquinho em pouquinho, uma liçãozinha aqui, outra ali, e aos poucos. Então, essa foi a nossa homework, agora a gente vai para a lição. A nossa lição, a gente vai falar de Future Perfect. Future Perfect. Futuro perfeito. Quem que é esse cara? O Future Perfect, ele é usado para indicar ações futuras que estarão concluídas em um determinado tempo no futuro. Recapitulando, é usado para indicar ações futuras que estarão concluídas em um determinado tempo no futuro. O que a gente usa junto com Future Perfect? Algumas expressões do tipo before, by the time, until. Algumas expressões desse tipo que vai indicar ações que já foram concluídas em algum determinado tempo no futuro. No português, claro, quem que é Future Perfect? Então, vamos dar um exemplo. Eu terei limpado a casa antes do meio-dia. Beleza. Você está falando no futuro e você está falando alguma ação que vai estar concluída no futuro. Eu terei limpado a casa antes do meio-dia. Então, antes do meio-dia, eu já vou ter limpado a casa. Então, o que é eu vou ter limpado a casa? É uma ação que já foi concluída. Antes do meio-dia, é um determinado tempo no futuro que vai acontecer X coisa. Então, antes do meio-dia, eu já teria limpado a casa. Então, é uma ação futura que está concluída em um determinado tempo. Qual que é o determinado tempo? Antes do meio-dia. Qual que é a ação futura? Eu terei limpado a casa. Então, o Future Perfect é esse cara. Qual que é a estrutura do Future Perfect na afirmativa? Sujeito, quem que é o sujeito? You, he, she, we, they. Mais o verbo auxiliar to have no simple future, que é o quê? Will have. Mais o particípio do passado do verbo principal. E o complemento. Como que eu vou saber qual que é o particípio do passado e etc. Se você jogar no Google, se vocês jogarem no Google, tabela de verbos, ou eu não sei se no final da página do livro de vocês tem, mas geralmente todo livro de inglês tem uma tabelinha lá de verbos.
que tá lá presente, passado, futuro, participo do passado, enfim. Por lá vocês vão conseguir consultar como que fica cada verbo. Vai dar para decorar tudo? Não, não vai dar para decorar tudo. Mas conforme vocês forem fazendo exercícios e forem consultando, vai ficar mais fácil de vocês decorarem. Com o tempo, vocês já vão ter de cabeça alguns verbos no participo do passado. Então, vamos lá. Sujeito, verbo auxiliar to have no simple future, que é o quê? Will have, mais o participo do passado do verbo principal e o complemento. Então, I will have read the book by the end of the week. I will have been here for 6 months on June 10. By the time you read this, I will have left. You will have finished your report by this time next week. She will have returned home by the time you leave work. They will have finished all the homework before lunchtime. By the end of the month, you will have spent all your income. Before next week, she will have realized how good life can be for her. Então, sujeito, verbo auxiliar to have no simple future, will have. Participo do passado do verbo principal, mais o complemento. Sujeito, simple future, will have, participo do passado do verbo principal. Então, essa é a estrutura da afirmativa.